com estes verdadeiros estrangulamentos, que são estes 5 estrangulamentos que aqui estão e que precisam de ser superados para podermos tornar o país atrativo a capitais de que necessitamos como pão para a boca. Pronto, era isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Não, eu quero comentar, mas não queria estar a intervir mais. Mais uma ou duas questões. É mais uma ou duas questões, calhar, se Que anima mais. Já todo mundo Eu peço desculpa, não queria estar a tomar muito tempo, mas tenho algumas perplexidades que gostaria de deixar público. Eu estava a ouvir este painel e estava a pensar que não estava no mesmo país que eu me habituei a viver. Eu fui embaixador, sou diplomata, durante 42 anos andei a tentar vender o país por todo o sítio e tenho muitos mais exemplos, ou tenho quase só exemplos de fracassos e não tenho muitos exemplos de... E como o Dr. João Salgueiro dizia, há 40 anos que nós sabemos o que é que se passa e há 40 anos que quase nada se passa. Eu, por exemplo, poderia estar aqui a elencar uma série de fracassos que tivemos, mas dou 2 ou 3 exemplos só. E a culpa não é só do setor público, também do setor privado. Mas, enfim, por exemplo, em Madrid, eu tive várias reuniões com o presidente e o vice-presidente da SEAT, que queria instalar em Elvas uma grande plataforma logística de onde saíssem todos os materiais subsolentes da marca para o mundo. Era uma questão de... Estávamos em concorrência com outros lugares em Espanha e o que eles nos pediam era, por exemplo, que houvesse uma zona franca dentro da plataforma que permitisse trabalhar e armazenar todos os produtos para depois poderem exportar através de Sines. O Ministério das Finanças recusou pura e simplesmente fazer uma zona franca ali em Elvas, que ia, exatamente como em Évora, o polo aeronáutico, iria desencadear um processo de desenvolvimento e de emprego naquela zona que estava muito deprimida. E por mais que eu tentasse explicar ao Ministério das Finanças que eles não recebiam os impostos, mas se não houvesse a plataforma também não receberiam, portanto é a mesma coisa, não consegui. Mas também, por exemplo, o Ministério das Finanças, o Ministério dos Transportes e das Obras Públicas, etc., nunca resolveu o grave problema das interconexões com o Porto de Sines. Nós fizemos várias tentativas para com o Porto de Roterdão. Também fui embaixador na Holanda, com o Porto de Roterdão e fazer sinergias entre o Porto de Roterdão e o Porto de Sines. Veio cá a senhora Ministra dos Transportes para negociar também com o Porto de Sines uma parceria muito importante. A primeira coisa que aconteceu, e garanto que isto é verdade, houve alguém do Porto de Setúbal que foi dizer à senhora Ministra dos Negócios dos Transportes holandês que o Porto de Sines não valia nada e que o Porto de Setúbal que era bom e que eles deveriam era fazer parcerias com o Porto de Setúbal. A senhora Ministra telefonou-me a dizer, mas que brincadeira é esta? O Ministro dos Transportes vem cá e daí a 15 dias um funcionário que é dos Transportes, o diretor do Porto de Setúbal, vem cá dizer que afinal é tudo mentira, que o Porto de Setúbal é que devia ser apostado. Portanto, nós também somos muito responsáveis por aquilo que se passa. Por exemplo, nós temos o engenheiro Vital Morgado, conselheiro económico da Embaixada, quando eu era embaixador em Madrid, resolvemos fazer uma publicação exatamente contra o pessimismo e a má imagem que tínhamos em Espanha, um livro chamado Os Êxitos das Empresas Portuguesas em Espanha. E várias empresas, algumas do Estado, nacionais, não quiseram ser incluídas nesse opúsculo, nesse livro, porque se soubessem que era português, perdiam o mercado em Espanha. Quer dizer, eu disse, vocês queixam-se que em Espanha as marcas portuguesas não são bem vistas. Quando nós queremos fazer a publicidade dos êxitos e dos grandes sucessos que empresas portuguesas têm em Espanha,
vocês são os primeiros a dizer eu não quero aparecer como português porque senão perco mercado. Isso é inacreditável. Mas, por exemplo, também fui embaixador na Holanda e tive muitas reuniões com as câmaras de comércio, nomeadamente de Roterdão. E em Roterdão as pessoas diziam que os portugueses perdem um tempo imenso, só se resolvem as coisas à hora de um almoço e o almoço demora 2 horas e só podemos tratar dos assuntos depois à sobremesa. E porquê é que não se vai diretamente straight to the point e perdemos tanto tempo? Portanto, ainda a idiosincrasia portuguesa também. Portanto, quando eu vejo exemplos, fico muito contente, exemplos positivos, mas eu acho, como o Dr. João Salgueiro diz, é que temos que fazer uma análise muito grande e muito firme sobre porquê é que nós estamos neste estado. Muito obrigado. Peço desculpa do tempo que estupei. Eu vou tentar responder à questão que o Dr. João Salgueiro colocou, que é porque é que isto acontece, o que é preciso fazer. E eu tenho uma teoria que é a seguinte: as coisas estão a mudar, apesar de tudo, e as coisas mudarão quando os partidos políticos não dependerem dos votos dos funcionários públicos para ganhar as eleições. Esta é a minha leitura. Eu, como sou militante do PSD, toda a gente sabe, etc. E, portanto, o problema é nenhum partido político ganha as eleições, neste momento em Portugal, ou pelo menos há essa convicção, sem os votos dos funcionários públicos. Funcionários públicos, famílias, empresas públicas, etc. Quanto mais o peso do Estado for reduzido, mais esta situação se altera. E eu julgo que, apesar de tudo, há boas notícias. Vamos lá ver, os transportes, que era o último reduto do Partido Comunista, vai ser privatizado ou concessionado. E, portanto, vamos lá ver, aqueles organigramas imensos daquelas empresas com imensa gente, etc., vão ser alterados profundamente. Depois há um problema nas autarquias que não está feito, o problema da reforma do Estado não está feito. E, portanto, esse é o grande constrangimento à atratividade e ao desenvolvimento do país. Aliás, em relação ao projeto Porter, o que o Porter disse não é bem que não foi nada feito, vamos lá ver. Houve muita coisa que foi feita. Vamos lá ver, o problema o têxtil e o calçado seguiu muitas das orientações do projeto Porter. Digamos, o chamado Quick Response, pequenas séries, etc., é projeto Porter puro e duro. O setor dos vinhos adotou muitas das recomendações do projeto Porter. A cortiça, o mobiliário. O que não foi nada feito em relação ao projeto Porter foi as recomendações em relação, digamos, ao comportamento das autoridades públicas. Isso é que não foi nada feito. Licenciamentos, autorizações, etc. Portanto, as chamadas red lines que o setor público continua a colocar, isso é que não foi nada feito. E políticas públicas, exatamente. Portanto, o que o Porter, quando cá veio a dizer, como é que vocês, durante estes anos, não mexeram em nada nas políticas públicas e deixaram, digamos, à comunidade empresarial privada fazer tudo. Os casos que nós ouvimos agora, que são casos de sucesso, não são facilmente repetíveis em relação a uma série de situações. Nós temos que ter a noção, um bocadinho, da excepcionalidade de alguns destes casos. O caso da Embraer é um caso muito interessante, que é um caso de aliança estratégica com a OGMA e com um conjunto de entidades, e o caso do IKEA também é um caso muito interessante em relação a um setor que tinha uma tradição, etc., que era o setor do mobiliário e o setor, digamos, das carpintarias, e, portanto, onde foi possível criar, e as fileiras, dos moldes, dos plásticos, etc. Portanto, não é facilmente repetível. De qualquer maneira, a minha convicção, volto a dizer-vos, a minha convicção é que as coisas estão a melhorar muito. Em relação há, por exemplo, uma crítica. Eu, neste momento, represento um grupo espanhol aí num setor de atividades, e todos os dias, os meus acionistas estão a pedir que avalie novas oportunidades de investimento em Portugal, que é uma belíssima notícia. Não é? De qualquer maneira, eu julgo que as coisas estão a melhorar. A rede de autoestradas, toda a gente critica, neste momento, são um ativo fundamental para o turismo, porque tornaram o país mais pequeno e mais perto. Évora, de facto, está à saída do aeroporto, mas não estava aqui há uns tempos, aqui há uns anos. E, portanto, neste momento, o turismo beneficia enormemente desse conjunto de infraestruturas. E eu julgo, com alguma libertação do Estado, o país nos próximos 10 anos, e com a crise que também foi muito intensa, pode melhorar substancialmente. Uma última nota só para dizer o seguinte: eu tenho vindo a escrever e a dizer que o Portugal 2020 é a nossa grande oportunidade. E eu espero que não vá dinheiro nenhum
para mais pavilhões multiusos e outras barbaridades onde nós temos gasto o dinheiro europeu. E que vão para a atividade produtiva, aumentar a capacidade de produção, aumentar a produtividade, aumentar, digamos, a incorporação tecnológica nas empresas, porque se isso for feito, não é? E a ICEP tem aí um papel fundamental. Eu também gosto muito do Vital Morgado, todos nós gostamos muito do Vital Morgado, porque ele é um clássico da ICEP e é quem põe a ICEP a funcionar, e eu espero que esta nova oportunidade não seja perdida. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu abria espaço para mais uma ou duas questões, antes de passar a palavra aqui aos membros e antes de seguir para o café. Mais alguma questão? Eu iria passar. Quem é que... peço desculpa. Não. Dr. António Pinho Cardão. Na continuação do que diz o Dr. Luís Tudo Bom, engenheiro. Não, digamos, engenheiro doutor, pronto. Luís Tudo Bom. Eu acho que há ainda uma dificuldade enorme a ultrapassar. Se nós verificarmos a constituição dos governos desde 1970, ou 74 não, mas aí a partir de 1980 e tal, verificamos que 90% dos membros do governo são funcionários públicos, ligados à função pública. Não há ministros da atividade empresarial, portanto, que tenham uma experiência relevante fora do funcionalismo público, ou exceto os professores universitários, que são uma categoria de facto à parte. Mas tirando os professores universitários, a grande maioria dos membros do governo são funcionários públicos. Os funcionários públicos, por uma questão de idiosincrasia, protegem a burocracia do Estado. Está na ordem natural das coisas. Portanto, e quem são os funcionários públicos que fazem parte dos governos? São os homens dos aparelhos partidários. Os aparelhos partidários estão, eu não digo infestados, mas estão a uma acumulação enorme. Não há empresários nos aparelhos partidários. Não há profissões liberais nos aparelhos partidários. Mas há as pessoas da administração regionalizada, do Porto, de Évora, etc., que estão a comandar os aparelhos partidários. Portanto, são eles que comandam o país e por isso é que não há reforma nenhuma na administração pública. E não havendo reforma da administração pública, vai continuar a haver o condicionamento industrial que existe atualmente. Embora diferente do tempo do Salazar, mas que é um condicionamento industrial, portanto, que continua a existir. De onde eu louvo-me nestes casos de sucesso, mas estes casos de sucesso não são, de facto, a generalidade daquilo que acontece, porque nós movemos-nos num mundo de dificuldades no que respeita à atratividade do investimento em Portugal. Muito obrigado. Quem deseja iniciar a resposta, quer o Sr. Professor, o Sr. Embaixador, o Sr. Engenheiro, o Sr. Doutor. Eu acho que foram intervenções que ajudaram mais ainda a perceber o que se passa. Mas tivemos aqui também, mais uma vez, uma recordação de que os clusters que funcionam não são casos isolados. São muitas empresas que estão nesses setores que estão a mudar. Portanto, não é, a KEA ou a Embraer são casos isolados, talvez, porque são empresas que têm um perfil de desempenho muito especializado. Mas os setores são muito amplos e na agricultura, então, são centenas de casos, se não forem milhares. E no turismo também. Quer dizer, portanto, a mudança existe e está. Agora, quando eu falo de que devia haver uma intolerância em relação ao desmazelo e ao desperdício de recursos e de oportunidades para as novas gerações e para os reformados, é porque não se criou uma massa crítica que exige a eficácia na mudança. Porque também podemos explicar porque é que o país não tem progredido tanto quanto devia. Nós, por exemplo, quando começou a haver uma certa retoma em Portugal, discutiu-se os 0,9% de crescimento do PIB. Mas ninguém aproveitou para falar dos 0,6% que durante 8 anos tivemos em Portugal o PIB a crescer 0,6%. E ninguém se incomodou com isso. Fomos o país que menos cresceu. Quer dizer, é possível um país que tem uma necessidade de crescimento passar 8 anos sem perceber que está estagnado? Só depois, quando começa a crise, é que nós acordamos. Bom,
O relatório de Silva Lopes sobre os tribunais tributários, que já tem quase 15 anos, o prazo médio das pendências em tribunais tributários era de 8, qualquer coisa anos. Médio. Como é que é possível? Os julgamentos em casos de fiscalidade demorarem quase uma década. E há casos que ultrapassavam uma década. E ninguém se comove com isso. As liquidações tributárias são feitas de modo que dê acréscimos de remuneração para os funcionários. E, portanto, são acima do que vem a ser liquidado. Substancialmente acima. Na Caixa de Depósitos em que lá estive, todos os anos tivemos que reclamar milhões de contos de liquidações indevidas. 3, 4 milhões de contos de liquidações indevidas. Porque isso significava que havia complementos de ordenado na Direção-Geral. Toda a gente sabe isto. Mas é uma maneira de pagar naquela área mais do que noutras áreas. É um artifício para ter a paz dentro do serviço. Isto tem efeitos devastadores, como é evidente. Portanto, eu não estou a dizer que não há progresso. Até acho que há mais do que foi aqui dito. E, finalmente, agora, podia ter havido mais e é necessário que haja mais. E os primeiros interessados são as pessoas atingidas pela crise. São as pessoas que não têm emprego, são as pessoas que estão em reformas em risco, são as pessoas que não veem os salários aumentar. Mas essa tradução não é feita. E as pessoas continuam a lamentar-se do que podiam ser as soluções, em vez de irem às causas e procurar corrigir as causas. As pessoas queixam-se das consequências, mas não se queixam das causas. Portanto, é uma falta de literacia na interpretação do fenómeno económico. A legislação laboral é outra que não foi dito. Eu imaginem o que era os treinadores de futebol não escolherem os jogadores que jogam na próxima semana. Não havia jogos, não havia competição. Mas acha-se que isso na atividade empresarial, particularmente nas pequenas empresas, é aceitável. É preciso que haja um empenhamento das pessoas nas funções que estão a exercer. Porque a competição é muito dura. E eu acabava dizendo uma coisa que não referi, porque me parece que é evidente, mas pode não ser. Nós provavelmente não vamos deixar de ter globalização nos anos à vista. Não sei se durante 10, 20, não quero fazer profecias. Mas vai haver uma globalização, que é uma globalização de competição. Desde que a China aderiu à economia de mercado e que criou esse modelo, o fim dos regimes comunistas foi com economias de mercado, que estão em competição pelo preço e pela qualidade. Portanto, nós vamos ter isso no mundo. E a China está a chegar à Europa e a Portugal, felizmente, de uma forma pesada. Mas é preciso que a gente também tenha capacidade de reação suficiente. Mas é uma competição que vai basear-se na mudança. Nunca houve tantos investigadores na história da humanidade como há hoje. Quer dizer, os investigadores neste momento no mundo são mais do que em toda a história da humanidade. E têm instrumentos de pesquisa que nunca tinham tido. Têm os computadores, têm os microscópios eletrónicos, têm bases de dados. Portanto, as mudanças vão ser crescentemente rápidas e profundas. Nós estamos conscientes disso? Ou estamos com o comportamento de querer ter fronteiras que nos protejam? Porque eu acho que um problema da mentalidade portuguesa é que pensa que consegue melhor futuro pela defesa do passado. Nós temos um comportamento defensivo em relação. A legislação laboral é um caso disso. Nós achamos, em vez de criar condições que dinamizem a criação de competências e a mobilidade, pensamos que vamos manter privilégios por conseguir retardar essa mudança. Referiu que as nacionalizações, talvez agora que estão menores, contribuam. Mas não é só, há uma mentalidade por trás disto. Eu não atribuo a culpa à comunicação social de não referir os bons casos, porque a comunicação social vende o que pensa que se compra. E, portanto, se a mentalidade geral for no sentido de que quer defender o passado e que quer menos mudança, obviamente que a comunicação social tende a vender isso. Depois talvez acentue, porque potencia os erros comportamentais. Mas nós ainda pensamos que há fronteiras, isso é que é o problema. A Europa também pensa que há fronteiras, mas não há. As fronteiras são negativas. Se houver fronteiras é para mal. Porque os outros estão a trabalhar como se não houvesse fronteiras. E quando nós falamos do papel da CPLP ou dos países de língua portuguesa, há aqui uma lógica passadista. Portugal valerá muito menos nas relações com o Brasil ou com Angola se tiver menos papel no futuro. E, portanto, nós temos que estar nas tecnologias e nos desafios do futuro. Porque é isso que torna útil a colaboração portuguesa. Não é o contrário. Um país como a Suíça ou como a Dinamarca não se afirma porque está a defender os privilégios do passado. Afirma-se porque está na ponta da inovação e da qualidade daquilo que faz. Ora, a nossa juventude tem essa ideia, ou reformados,
que devemos ajudar a que haja um progresso mais rápido e mais exigente. Eu acho que isso é o grande combate que temos. E eu não gostava de ter uma surpresa nas próximas eleições, de ver toda a gente exigir progresso e não exigir defesa de situações de facilidade. Mas é uma coisa que foi chocante, porque muito do que se passa em Portugal, a atitude dos partidos, é porque a juventude não exige outra coisa. A juventude exigiu o fim da guerra colonial, exigiu a libertação, exigiu uma série de coisas que eram positivas. Mas quando esse erro foi corrigido, porque se percebeu que não era suficiente, era preciso mais, a libertação em si não é sinónimo de democracia, como já referi atrás, e temos tido evidência, era preciso mais. Mas quais são essas causas agora? O potencial do país não está a ser aproveitado. Nós temos ainda muita gente portuguesa que preferia trabalhar cá, mas está a trabalhar no estrangeiro. E há muitos empregos cá que não estão a ser ocupados também. Nós temos cá 400 mil imigrantes a trabalhar. Porque é útil para as empresas que possam recorrer a estrangeiros. Mas significa que há um desajustamento entre o mercado laboral e a estrutura do ensino. Portanto, eu queria deixar a convicção que tenho, podíamos andar muito mais depressa. Portugal podia ser um caso exemplar, mais do que a Irlanda. Temos mais condições que a Irlanda. Eu vivi um ano na Holanda e sentia a inveja que eles tinham de nós termos uma relação mundial que eles não conseguiam ter. Tinham acabado de perder a Indonésia, que era uma coisa grande, e estavam limitados à Europa. Mas nós tomamos a Europa como sendo uma zona de conforto para nós. Portanto, aqui temos aqui um ambiente protegido e temos apoios comunitários e, portanto, mais Europa vai resolver os problemas. Estamos a viver esses episódios que não são verdade. Os países que vão ter a partir da Europa são aqueles que usam o espaço da Europa como espaço de afirmação e, ao mesmo tempo, o espaço mundial como espaço de afirmação. Porque as coisas estão ligadas. E os países que vão ter sucesso na Europa são aqueles que se forem capazes de afirmar no mundo e nós nos afirmar no mundo e na Europa. E não ao contrário. Se calhar, queria dizer alguma coisa, Dr. Paulo Carmona? Então, se calhar também a jeito de conclusão, e depois de ter também refletido um pouco sobre tantas coisas que aqui se disseram e de muitas perguntas em jeito de reflexão que ficam, é óbvio que as empresas gostam de economias em crescimento e economias com prosperidade. Não há ninguém aqui que diga o contrário. Aquilo que posso dizer em nome do Grupo IKEA em Portugal é que acreditamos em Portugal como mercado, obviamente, mas mais do que isso como país, por todas aquelas coisas que disse e não vou repetir, e que acima de tudo o nosso esforço, não só na equipa de direção, mas de todos os que ainda se virão juntar ao nosso projeto, é que temos o compromisso de continuar a colocar a pôr Portugal no mapa. E isso fica aqui expressa também o nosso compromisso, porque as economias crescentes também se fazem daquilo que é assumir os compromissos que foram assinados, ou memorandos de entendimento, ou tudo isso. Portanto, aquilo que vamos fazer da organização portuguesa é, obviamente, levar Portugal e para que cada vez mais ele esteja no mapa, não só no Grupo IKEA, mas a tantas outras interações a que estamos sujeitos diariamente, e esse compromisso vamos fazer. E que esperamos, obviamente, a causalidade e a coerência no crescimento da economia portuguesa que nos leve a poder pôr Portugal no mapa. Obrigada a todos. Foi uma manhã muito interessante, sem dúvida. Obrigado. Bom, da parte da Embraer, professor, o discurso não é para ser otimista. Não confunda com busca de energia para fazer aquilo que tem que ser feito e para continuar a trabalhar. Não tem a ver necessariamente com otimismo nem com pessimismo. Tem a ver com o que tem que ser feito. O nosso processo em Portugal foi um processo que, graças a Deus, correu bem. Nós podíamos ficar aqui a discutir o que é que correu mal, mas não correu bem. E teve desafios, teve dificuldades, vai ter mais, vai. Mas temos que as trabalhar, temos que encontrar energia e perceber entender quais são as prioridades daqueles que trabalham connosco, para que eles entendam quais são as nossas prioridades e andar com as coisas para a frente. Eu pedi-vos humildemente, não tomem os nossos casos, pelo menos o da Embraer, doutora Ana, como casos excepcionais ou casos de sucesso. Eu não usei a palavra sucesso. Temos que trabalhar, vamos continuar. Há muita coisa a acontecer, há muitos empresários a trabalhar bem. Hoje não estão aqui, estão nas fábricas e nas empresas deles, não estão aqui connosco, mas para a próxima estarão. Mas há muita gente a trabalhar bem e quando nós olhamos para as exportações, para o conteúdo tecnológico que fazemos, realmente é capaz de haver aí meia dúzia de pessoas que estão a trabalhar bem e a sério, só que não aparecem nos telejornais, não é? Andam lá na vida deles, não é? E fazem o que têm a fazer pelas suas empresas. Em relação à questão da atratividade, eu volto ao ponto inicial para terminar, acabar onde começámos. Portugal tem que continuar
a competir num mercado. O Sr. Dr. João Salgueiro acabou de referir a questão da entrada da China na Organização Mundial de Comércio, baralhou tudo, abriu outras frentes. E Portugal tem que competir. Nós, no Salão de Le Bourget da semana passada, que é o maior salão aeronáutico do mundo, estavam duas pessoas, foram uma secretária de Estado, um vice-primeiro-ministro, foram lá, a indústria esteve representada, no nosso setor está a fazer o seu trabalho. Portugal compete, Marrocos não está a dormir, a França não está a dormir, a Espanha não está a dormir, Portugal está a competir. Então temos que arregaçar as mangas e vender o país, mostrar onde é que o país é forte, onde é fraco não escondemos, mas tenta-se gerir. E é assim que outras coisas podem continuar a acontecer. Agora, pelo menos no que toca à Embraer, não tratem como caso excepcional. Foi um caso. Podia que correr mal, está a correr bem, mas precisamos de energia para continuar. Está bem? Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, resta-me agradecer, enfim, com algum sentimento de alguma tristeza por não discutirmos as medidas da Missão Crescimento, mas serão convocados para discuti-las noutra altura, mas com esta riqueza de testemunhos. Se calhar, exatamente, se calhar não vai ser preciso, como estava a dizer o professor Brandão Brito. Ainda bem que as coisas são resolvidas de uma forma pontual e isso que se generalize. Infelizmente não temos cá aquelas empresas que por um motivo qualquer não foram atraídas pela nossa atratividade. Nomeadamente a questão da Peugeot, que foi agora abrir uma fábrica em Marrocos de alguma dimensão. Mas resta-me, sobretudo, agradecer ao Dr. João Salgueiro, ao Dr. Miranda Fernandes, ao Engenheiro João Taborda e a todos vós por estarem aqui. Queria uma ligeira pausa de 20 minutos para o café. Gostaria de regressar aqui por volta das 11h40, por favor. 11h45 para o segundo painel sobre a conectividade, inovação tecnológica e competitividade. Muito obrigado.